Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Depois da Cela. Eu, o apresentador Sérvulo Júnior, autor desse livro aqui, A Cela, uma autobiografia eletrizante, como eu tenho dito, né? Estamos agora com esse programa, trazendo uma mensagem de Deus à tua vida, à tua casa, uma mensagem de esperança para você que está passando pelos problemas que eu passei e para você também que não está. Essa semana, devido aos acontecimentos que houve, né, eu andei meditando bastante sobre um tema para falar nesse programa. E nesse programa de hoje nós vamos falar sobre os propósitos de Deus, por que precisamos entendê-los, né? Esse vai ser o tema desse programa, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Programa Depois da Cela. Alô, amigos, aqui é Sérvulo Júnior, autor de A Cela. É isso aí, uma autobiografia eletrizante que você precisa conferir, com certeza. Nesse livro eu conto como eu nasci, como eu fui criado, envolvimento precoce de 11 para 12 anos de idade com as drogas e diversas tentativas de ressocialização fracassadas até chegar aqui na cela. E realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse é um livro espiritual que eu tenho certeza que vai mexer com você, vai te ajudar a entender como coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Quero aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos os meus patrocinadores, né? Essas pessoas que investiram nesse livro para que ele pudesse ser feito a primeira edição. Quero mandar um abraço aqui para a Autoescola Friburgo, Basal Opção, Coyote, SAF, Doce Mania, a Arena, Nova TV, Adriano José, PP e Gabriel Supermercado, São Lucas lá, 50 anos, parabéns, Vermar Home Center, Imagem Virtual, Cartoon, Vestilo, Mais Que 3, Super Cias Mercado também, lá de Califórnia, Móveis QGAN, com um abraço lá para o Geraldo e Dona Ângela, Maria Sacoleira, GM Material de Construção e, é claro, Minha Igreja Amada, Comunidade Bíblica do Amor. Esse livro é uma autobiografia eletrizante que vai mexer com a sua vida, eu tenho certeza. Ele está à venda, lojas Cânticos de Sião, né, que fica ali no centro, próximo ao Alberto Brown, na Galeria São José. Ele está à venda também na Arabesco, que fica na Alberto Brown. Está à venda na Semeando. Está à venda aqui em Olaria, na Celestial Livre. E está à venda também lá em Conselheiro, na Casa da Bíblia. E você também compra esse livro comigo, é claro, através do telefone 99763-8006, que está passando aqui na barra do programa. Né? E também me adiciona lá no Facebook, Sérvulo de Freitas Pinto. Vai ser um prazer ter você como amigo. A Cela, uma autobiografia eletrizante que vai mexer com a sua vida. Um abraço. O programa Depois da Cela está de volta. E eu, Sérvulo Júnior, apresentador. Como já disse, hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, né? Os propósitos de Deus. Por que precisamos entendê-los? O que me levou a raciocinar sobre esse tema foi algo que aconteceu essa semana, até lá na minha igreja. Estávamos lá na hora do culto e tinha uma criança lá muito querida por nós, né? E ele estava correndo, José, filho lá do nosso irmão Wagner, nossa irmã Simone, uma família abençoada, e o José estava correndo, e o cadastro do sapato do José estava desamarrado. E o José corria para lá e corria para cá, e junto com outra criança, né? E um momento festivo da igreja, de repente o irmão Ronaldo, que é um amigão nosso lá também, lá da Comunidade Bíblica do Amor em Varginha, ele chamou o José e parou o José. E o José questionou uma criança de 1 ano e uns 2 meses, questionou demais, porque ele queria correr, queria brincar, e ele não entendeu por que havia sido parado. E ele estava reclamando, me solta, me solta. Então o Ronaldo falou bem nos olhos, olhando nos olhos dele, pertinho do ouvido, falou assim: ô José, eu preciso amarrar o seu cadastro, porque senão você vai cair. Quando ele disse essas palavras, o José parou de reclamar, parou de chorar, sentou no banco, o Ronaldo amarrou o cadastrinho do sapato dele. E enquanto isso acontecia, ele olhava para lá e para cá e via as outras crianças correndo. E logo em seguida, Ronaldo soltou ele de novo e ele foi embora. O que aconteceu ali? O José estava num momento de diversão e ele não queria parar. E quando ele foi obrigado a parar pelo Ronaldo, ele reclamou porque ele não tinha entendido qual era o propósito do Ronaldo, qual era a intenção de Ronaldo ao pará-lo.
Enquanto o Ronaldo não explicitou ao José, mesmo sendo uma criança, né, o motivo dele tê-lo parado, ele ficou inquieto. Mas a partir do momento que ele entendeu que ele precisava amarrar o sapato, senão ele ia cair, ele sossegou e suportou o tempo que foi necessário para que o sapato dele fosse amarrado. E logo em seguida ele voltou a brincar a brincadeira e com a segurança, né? Ou seja, a gente precisa entender os propósitos de Deus, porque a nossa vida é uma correria. A gente está sempre correndo para lá, correndo para cá, estamos distraídos, envolvidos com trabalho, família, projetos, empresas, festas, enfim, seja lá o que você faz na sua vida, amigo. Vai chegar uma hora que a mão de Deus vai querer te parar para amarrar o teu cadastro, para evitar que você caia, que você se machuque, com que alguma coisa aconteça com você, que entristeça a vida dos seus pais, da sua mãe, a sua vida, a vida da sua família. Ou seja, uma hora Deus vai te parar para fazer algo que precisa ser feito na sua vida, para evitar tragédias futuras. E se você não entender o porquê Deus está te parando, você vai ficar reclamando igual José. E Deus, ele tem interesse em revelar esses propósitos dele, o porquê, né, o para quê que ele faz certas coisas na nossa vida. E nós, seres humanos, somos seres que temos a tendência realmente de questionar. Né? Por quê? Por quê? E a pergunta é outra. É para quê, ó Deus? A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, uma mensagem de Deus direta para você. Clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas que você ainda não sabe. Ou seja, Deus, ele está tentando parar você, ou ele já te parou, ou ele vai te parar, para consertar alguma coisa na sua vida, para te livrar de problemas maiores. E se você não entender, você vai ficar sofrendo por causa desse break que Deus vai dar na sua vida. Né? Para não ficar somente nas minhas palavras, eu separei, né, uma história, né, como eu comecei falando de José, da minha igreja, filho do Wagner e da Simone. Eu queria também falar sobre o José do Egito. Né? Todo mundo aí, talvez você não conheça, mas se você conhece, e para quem não conhece, recomendo que leia o livro de Gênesis, e lá dentro, lá, acredito que a partir do capítulo 39, você vai se deparar com a história completa da vida de José. É uma história grande, mas muito linda, emocionante. Toda vez que eu leio a história de José, eu fico realmente em lágrimas, porque é uma história muito bonita. E, na verdade, esse José do Egito, ele teve um sonho. E sonhou que ele seria grande, que o sol, a lua e as estrelas se prostrariam diante dele. Quando ele revela esse sonho, até o seu pai o repreende e diz: menino, o que é isso? Você está dizendo que eu, sua mãe e todos os seus irmãos vamos se prostrar diante de você? A cultura da época era não muito diferente dos dias de hoje. O filho primogênito é que era o responsável pela herança, pela casa, é que seria o maior, o mais forte, e José era o filho caçula. Ou seja, José teve um sonho e foi odiado por causa desse sonho. Né? Mas esse sonho era propósito de Deus na vida de José. A Bíblia diz que José, quando ia até o campo para pegar informações dos seus irmãos e trazer até seu pai, né? Os irmãos o viam de longe e diziam: lá vem o sonhador, vamos pegar esse cara agora e jogar numa cova para a gente ver o que será de seus sonhos. E a Bíblia diz que isso realmente um dia aconteceu, e José foi jogado pelos próprios irmãos numa cova. Depois ele foi tirado da cova e vendido para os ismaelitas que estavam a caminho do Egito. E a Bíblia diz que José, quando chegou no Egito, foi comprado por um homem chamado Potifar. E a vida de José no Egito melhorou, porque esse homem Potifar era rico, tinha muitos bens, uma casa grande, família, e ele pôs José para administrar todos os seus negócios. E a Bíblia diz que enquanto José estava administrando a casa de Potifar, Deus era com ele e a mão de Deus fazia prosperar tudo que Potifar possuía. Mas um dia a mulher de Potifar botou os olhos em José, e botou os olhos de forma maldosa, e atentou contra ele, né, para se deitar com ele. E José, homem temente a Deus, mesmo longe da sua casa, da sua família, da sua parentela, disse àquela mulher o seguinte: olha, o meu Senhor tudo me confiou nas mãos.
eu comando tudo na casa dele, a única coisa que me foi vedada foi você, por ser sua mulher. E a Bíblia diz que José saiu correndo, e a mulher de Potifar segurou a roupa dele. E quando o marido chegou de viagem, ela falou, esse hebreu que você trouxe aqui, ele veio nos insultar, ele tentou se deitar comigo à força. E a Bíblia diz que o homem enfurecido mandou jogar José na cadeia. Agora, você vê que coisa, né? Tudo o propósito de Deus. Mas até aí José não estava entendendo nada sobre esse propósito. José, até esse momento, deveria se lamentar pelos teus sonhos, pelas promessas, pelas coisas que Deus havia falado que ia fazer na vida dele, assim como nós também. Às vezes Deus fez promessas para a minha vida, para a sua vida, né? E essas coisas grandes ainda não aconteceram e a gente está no meio da turbulência. Isso é propósito de Deus. A gente vai entender já já. O que aconteceu com José foi para a prisão. E a Bíblia diz que um dia o copeiro e o padeiro entraram numa confusão e o rei do Egito mandou prender os dois. E quando chegaram na prisão, eles tiveram um sonho. E José, na prisão, já era o homem que governava a prisão abaixo do carcereiro-chefe. Porque o homem que é de Deus, onde ele estiver, a bênção de Deus estará com ele. Ele pode estar por cima ou pode estar por baixo, mas a mão de Deus vai estar sempre com ele. Não importa. E isso aconteceu na vida de José. E o que aconteceu? José decifrou os sonhos dos dois, né? E a Bíblia diz exatamente no livro de Gênesis 40, versículo 14 e 15, diz o seguinte, que José, quando interpreta o sonho do copeiro, do rei, aquele que serviu o vinho à sua mão, ele diz o seguinte, Gênesis 40, versículo 15, porém tu, quando estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim para o bem, porque certamente eu fui roubado da casa dos meus pais, e nada fiz aqui nesse lugar também para que estivesse preso. A Bíblia diz que o homem saiu, mas não se lembrou de José, porém esqueceu-se completamente dele. E continua José preso e o propósito de Deus acontecendo, e mais à frente, alguns anos depois, a Bíblia diz que 2 anos e pouco depois, Faraó teve um sonho que lhe perturbou, e o sonho era que 7 vacas gordas saíam comendo a pastagem, e depois que a pastagem acabava, se levantava outras 7 magras vacas, 7 vacas magras, muito terríveis à vista, e comiam as 7 vacas gordas. E ele teve um outro sonho, onde se levantavam 7 espigas de milho, e eram muito bonitas e muito formosas, mas depois outras 7 espigas de milho, magricelas e fajutas, horrorosas, elas devoravam as 7 espigas boas. E nenhum dos magos e encantadores que ele tinha no Egito conseguiu dar resposta. Então o homem se lembrou de José, olha o propósito de Deus acontecendo, e falou, olha rei, das minhas faltas eu me lembro hoje. Há um hebreu na prisão, ele está no calabouço, e ele tem o dom de interpretar os sonhos. E a Bíblia diz que Faraó manda chamar José. José consegue interpretar os sonhos de Faraó. E quando José interpreta os sonhos de Faraó, Faraó fala para ele assim, agora que já me interpretou, me diga o que devo fazer. Então José fala, olha Faraó, levanta uma pessoa de confiança, coloca sobre o Egito, para que ela junte muitas partes de tudo que se produzir durante os 7 anos de cheia, de vaca gorda, e para que depois, quando entrar os 7 anos de fome, você tenha comida para distribuir ao teu povo e aqueles que precisarem, que estão ao redor de ti. E a Bíblia diz que Faraó olhou para José e falou, quem há no Egito como tu, que tem toda a inteligência, a ciência e está preparado devidamente para fazer isso? A Bíblia diz que Faraó tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de José e o exaltou como governador do Egito. Apenas ele estava acima de Faraó, de José. E o que aconteceu? José trabalhou os 7 anos, ajuntando em celeiros, e juntando, e depois de 7 anos parou de chover, a comida falhou, as coisas começaram a piorar, e veio a época de fome que atingiu não só o Egito, mas toda a terra, de modo geral.
E a Bíblia diz que um dia vieram seus irmãos da terra de Canaã, depois de 2 anos que já haviam a fome na terra, eles vieram a mando do seu pai comprar mantimento, porque em toda a terra ficou-se sabendo que somente no Egito havia pão, havia trigo, havia alimento. Então eles vieram de todas as partes e veio também a família de José ao Egito. E aí você vai começar a entender o porquê que é importante a gente entender o propósito de Deus na nossa vida, para haver cura na nossa família, para haver libertação, para haver milagres. Porque a Bíblia diz que quando os irmãos de José vieram ter com ele, eles não reconheceram José, porém José os reconheceu. E a Bíblia diz que José faz umas brincadeiras com um, com o outro, para os oprimir, para saber quem estava ali, quem estava lá. E José ficou quieto. E na segunda volta dos irmãos dele, a Bíblia diz que José dá-se a conhecer os seus irmãos. Eu vou botar na tela aí também para você ver esse episódio de Gênesis 45, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou até pegar aqui para ler com você. Gênesis 45, versículo 1. Olha o que aconteceu na vida de José depois de todo esse processo de sofrimento que ele passou. Diz assim a palavra: Então José não se podia conter diante de todos aqueles que estavam juntos com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ou seja, ele tirou todos os egípcios e ficou José e seus irmãos. E então José levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios que estavam do lado de fora ouviam, e Faraó também ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José, ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da face dele. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse José: Eu sou o seu irmão José, aqueles a quem vocês venderam para o Egito. Olha só agora a interpretação que José teve dos propósitos de Deus, e isso é importante. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, onde não se haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, para vos dar um grande livramento. Por isso, não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Portanto, agora apressai-vos e fazei subir para cá o meu pai, e diz-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus tem me posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, desce rápido, não demores. Vocês vão morar na terra de Gósen e estarão seguros perto de mim. Vocês, seus filhos, seus netos e seus bisnetos, suas ovelhas, suas vacas e tudo aquilo que vocês têm. E ali eu sustentarei vocês, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza a gente, a nossa casa e tudo que a gente tem. Está entendendo qual é a importância de um ser humano compreender os propósitos de Deus na vida dele? Se José não tivesse compreendido o propósito de Deus a fazer toda essa confusão familiar, ser vendido pelos irmãos, passar como escravo, depois ser aprisionado indignamente, indevidamente numa prisão, ou seja, ele era um cara inocente, mas mesmo assim ficou preso, mas todas essas coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus, como diz na palavra, ou seja, todas essas coisas precisaram acontecer na vida de José. E quando José, ele se dá a entender sobre esse propósito, acontece o que aconteceu aqui, acaba o rancor. Meu amigo, José foi vendido pelos seus irmãos, ele perdoou na hora.
Ele diz, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam, sou eu mesmo. Agora vem para cá, me abraça, chega-te a mim, né? Não fiquem tristes nem com vergonha porque vocês fizeram isso, porque não foram vocês que fizeram isso, ou seja, foi Deus que me mandou para cá, porque já teve 2 anos de fome e ainda vai haver mais fome. E se eu não estiver aqui para cuidar de vocês no lugar onde estou, na posição de governador como eu estou, não só vocês, meus irmãos, mas papai, mamãe, titia, o boi, a vaca, a galinha, todo mundo vai morrer de fome, meu amigo. José entendeu o propósito na vida dele. E quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente perdoa as guerras, as coisas, as pessoas que nos trataram mal, que causaram danos à nossa vida, que nos distrataram, que nos maltrataram, que até mentiram a respeito de nós, a gente entende que elas estavam dentro de um propósito de Deus maior. Na verdade, os benefícios, eu até anotei aqui, os benefícios do entendimento do propósito de Deus. Primeiro, os benefícios para a família de José. O primeiro benefício, quando José entendeu o propósito, eles se perdoaram. Acabou a mágoa. Né? Tem tanta gente aí no teu passado, né, amigo, que pisou no teu pé, né, que chutou você, né, que te humilhou, que te maltratou. Essas pessoas estão inseridas num propósito maior de Deus para a sua vida. Essas pessoas, elas foram usadas por Deus para te testar, para te provar, para te moer, para te peneirar. Então, perdoe essas pessoas, porque sem elas você não seria quem você é. E sem elas você não chegaria onde você chegou. Não importa se você venceu ou se você perdeu. O que importa é que elas foram usadas como instrumentos de Deus para conduzir a sua vida até que você chegue do jeito que está. Né? Segundo benefício para a família de José, após ele ter compreendido esse propósito. Né? A Bíblia diz que eles se reuniram, ou seja, voltaram a ficar todos juntos. A Bíblia diz que Deus ele faz o solitário viver em família. E ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Está lá em Salmo 68, parte A e B. Ou seja, se você entender o propósito de Deus na sua vida, essa mágoa vai acabar, porque vai haver perdão, e vai haver reunião, ou seja, a sua família vai se reagrupar, os seus amigos, as suas relações perdidas. Quando você entender que essas pessoas foram usadas por Deus para fazer o que tinha que fazer, para que você fosse moldado, lavado e transformado e virasse a pessoa que você é hoje, você vai não só perdoar essas pessoas, mas você vai se reunir de novo com elas, você vai querer elas também por perto. Né? Terceira coisa, restauraram sonhos perdidos. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, essas coisas acontecem. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o pai de José já havia dito para os seus irmãos, vocês vão me entregar à morte com os olhos tristes. Vocês vão me enterrar com as cães caídas de tristeza, porque vocês me desfilharam um filho e agora vocês me desfilharam outro. Mas quando José entendeu e mandou trazer teu pai, que a notícia chegou, quando disseram para o pai de José, olha, teu filho José está vivo. E ele não só está vivo não, mas ele é o rei do Egito. A Bíblia diz que o velho se levantou, meu amigo. Ficou feliz, veio andando, cantando, brincando e conseguiu fazer uma viagem enorme, né? Quase uma semana, 2 de viagem, eu não sei qual o tempo que eles levaram, mas deu ânimo ao velho. Ou seja, quando você compreender o propósito de Deus na sua vida, perdoar, se reunir com essas pessoas, aquilo tudo que está perdido na sua vida, que era tristeza, que era mágoa, que era solidão, que era desgraça, vai se tornar em luz, vai se tornar em bênção. Mas você precisa compreender esse propósito. Né? O quarto benefício para a família de José, eles sobreviveram à crise, juntos, perdoados, com os sonhos restaurados. Eles sobreviveram à crise mundial, meu amigo. Eles comeram junto, eles tinham o que comer, eles não morreram de fome. A Bíblia diz que vem dias, diz o Senhor, que eu vou enviar fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as minhas palavras. Então, quando você compreende os propósitos de Deus na sua vida, né, a palavra dele te alimenta, te sustenta, e você sobrevive, não só essa crise financeira que está por aí, mas as crises espirituais, as crises depressivas, as crises morais, sociais, enfim, você sobrevive a toda crise. Né? A quinta coisa, eles se multiplicaram. Eles se multiplicaram tanto que mais à frente, depois da morte de José,
o Egito teve problema, porque o povo de Deus, ele se tornou mais poderoso e em maior número do que os próprios egípcios. É isso aí que aconteceu. Sabe o que acontece? Você se multiplica, amigo. Os teus inimigos, as pessoas que estão ao teu redor vão perceber a tua grandeza, a tua multiplicação, quando você entender os propósitos de Deus na sua vida. E o sexto motivo, meu amigo, eles adoraram a Deus. Né? Quando a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida, faz como eles fizeram, chegaram na terra de Gósen, fizeram fogueira, fizeram lá os sacrifícios, queimaram boi, fizeram churrasco, beberam, comeram e se alegraram e ficou todo mundo feliz. Né? Então é isso aí que acontece quando a gente entende o propósito de Deus. A gente perdoa, a gente se reúne, a gente restaura sonhos, a gente sobrevive à crise, a gente se multiplica e a gente adora a Deus. Então você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Né? Agora, os benefícios do propósito de Deus para José. Aí eu quero te falar uma coisa que está escrita lá no meu livro. Está escrito assim no meu livro. Ó. Deus não está interessado em sua promoção pessoal ou individualista, e sim no seu propósito. No entanto, Deus dá honra a quem tem honra. Eu vou ler de novo. Deus não está interessado em sua promoção pessoal e individualista, e sim no cumprimento do seu propósito. No entanto, Deus dá honra a quem tem honra. José compreendeu tudo isso aí. Trouxe tua família, perdoou, botou todo mundo comendo, bebendo, dormindo. Mas quem era José, meu amigo? José era o cara. José era o rei do Egito. Sabe? José tinha poder, tinha autoridade. Se você compreender os projetos de Deus, os propósitos dele para a sua vida e fazer com que eles se cumpram ou aconteça, além de você preservar a tua família, ser feliz no teu trabalho, na tua comunidade, viver bem com todo mundo ao seu redor, você vai ser um homem honrado, vai ser um homem digno, vai ser um homem vitorioso, vai ser uma pessoa reconhecida pelos teus méritos, por aquilo que você faz, por aquilo que você fala. As pessoas vão te valorizar, meu amigo. Você precisa entender o propósito de Deus, né? Está sendo desvalorizado, está sendo deixado de lado, começa a entender que essas coisas vão melhorar, né? A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, até mais ou menos o 11, uma coisa muito interessante sobre isso. Diz que cada um se preocupe com aquilo que é do seu próximo, e não somente com aquilo que é propriamente seu, né? Ou seja, de sorte que tenham em cada um de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo ele igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, colocando-se na forma de servo e colocando-se na forma humana. E achado na forma humana e de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Cumpriu o propósito de Deus. Aí o que a Bíblia diz? Pelo que Deus o exaltou sobre todos os homens. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho que está acima no céu, embaixo do céu e debaixo das águas, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que é isso? Jesus não se preocupou só com a sua vida de rei, de príncipe. Ele se preocupou com os propósitos de Deus. E o que ele fez? Ao se preocupar com os propósitos de Deus, ele veio, despiu-se da sua glória para cumprir o propósito de Deus, foi achado humilhado na forma humana, na forma de servo, obedeceu até a morte de cruz, foi crucificado para que todo mundo fosse salvo, para que nós, que estávamos desgarrados de Deus, fôssemos reagrupados a Ele. Ou seja, Jesus veio a essa terra não para fazer aquilo que Ele queria, mas para fazer a vontade de Deus. E por que precisamos entender o propósito de Deus? Exatamente para isso, amigo, para a gente poder cumpri-lo e agradar a Deus. Nossa vida, a gente tem coisas que a gente precisa fazer e essas coisas às vezes não estão nos nossos planos, mas se elas estiverem no plano de Deus, é fundamental que você as cumpra. Então vamos lá. Para que precisamos cumprir, entender o propósito de Deus? Também para cumpri-los, né? E suportar todo o fardo. Porque para cumprir o propósito de Deus, amigo, eu vou te falar, você tem que fazer muita coisa que você não quer.
José teve que fazer isso. José teve que perdoar. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, a gente perdoa. Quando a gente entende o propósito de Deus, a gente dá a volta por cima. A gente esquece, a gente deixa de lado, a gente para de ficar se mastigando e se remoendo com aquilo. Ou seja, quando a gente entende o propósito de Deus, a gente faz até aquilo que a gente não quer fazer. Quando eu fui preso, eu digo nesse livro, né, A Cela, vocês já conhecem aí, eu fiquei muito revoltado com os policiais, com todo mundo, mas depois que eu entendi o propósito de Deus na minha prisão, eu perdoei. Até a pessoa que me denunciou, hoje é meu amigo, estou tentando trazer ele para a casa de Deus, né? Tive a oportunidade de fazer uma vingança ainda dentro da prisão e não fiz. Perdoei porque eu entendi que não somente ele, mas todas as outras informações que os policiais tiveram, elas colaboraram para que eu fosse preso. E ser preso era o propósito de Deus na minha vida para me transformar. E graças a Deus que eu fui preso, porque o braço da lei, como eu já disse aqui, não me feriu, amado, me consertou, me trouxe de volta. Então eu perdoei todas essas pessoas, sou amigo pessoal de alguns deles e tento trazê-los todos para a casa do Pai, inclusive aquele que me entregou, né? E eu quero dizer mais uma coisa, nós já estamos encerrando esse programa de hoje, né? Mateus, no capítulo 16, tem uma passagem onde Jesus fala sobre o que ele teve que fazer para agradar a Deus e cumprir o propósito de Deus. E ele começa o capítulo 16 perguntando para os discípulos, né, o que a multidão disse que eu sou. E uns falavam, Cristo, tu és um profeta, tu és um Elias, tu és um homem sábio, tu és isso, aquilo. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, homem de Deus, diz para ele, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou isso aí. E tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que você ligar no céu será ligado na terra, e Jesus entregou essa responsabilidade a Pedro. Mas a partir do momento que Jesus começou a dizer aos seus discípulos que ele era o Cristo, ele também começou a dizer para os seus discípulos o que o Cristo deveria fazer. Então Jesus começou a entrar numa vibe, vamos dizer assim, meio depressiva aos olhos de quem estava ouvindo, dizendo, olha, agora eu preciso sair daqui, eu preciso ser preso, eu preciso apanhar, eu preciso sofrer, eu preciso ser pendurado na cruz e morto para que a humanidade seja salva. A partir do momento que faz isso, no Mateus 16, no versículo 16 também, Pedro, que era o mesmo homem que tinha falado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, dizendo, Jesus, tem misericórdia de você mesmo. Essas coisas terríveis não vão acontecer com você. Isso não pode acontecer. Jesus fala o quê para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você não vai me servir de pedra de tropeço. Então, o que acontece? A gente precisa entender os propósitos para poder cumprir. Pedro não estava entendendo qual era o propósito do Cristo. Por isso ele disse essas palavras a Jesus. Mas Jesus, como entendeu, ele fez o que ele não queria dizer. Vou te falar uma coisa. Você sabia que Jesus não queria morrer? Você sabia disso? Mas ele morreu para cumprir o propósito de Deus, que era salvar a humanidade. Por isso que ele foi exaltado. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia que Jesus não queria morrer. João 6... versículo 38 em diante, diz o seguinte, Jesus dizendo, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Depois, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, tem um versículo aqui que deixa bem explícito que Jesus não queria morrer, mas ele morreu para salvar nossas vidas e cumprir o propósito de Deus. Porque essa era a vontade de Deus, que nós fôssemos salvos no nome santo de Jesus. João 3,16, que é um dos clássicos da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Esse era o propósito de Deus. E olha, Mateus 26, versículo 39, o que diz a respeito do feito de Jesus? E indo Jesus, um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse, Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice. Todavia, não sejas como eu quero, mas como tu queres. Depois Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. Depois ele vai orar de novo, já suando sangue, e diz de novo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faz o que eu quero, faz a tua vontade. Depois ele volta, vê os caras dormindo de novo e volta pela terceira vez, já orando, já se maltratando, chorando sangue, suando sangue, e diz de novo, terceira vez: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade e não a minha. Ou seja, Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus, que era essa morte tão terrível por mim e você, pecador. Ele não queria fazer, mas ele o fez. E por causa desse feito, ele foi recompensado. Ao nome de Jesus, queira ou não queira, meu amigo, seja crente ou não seja crente, seja lá qual for o que você pensa, seja você ateu, seja você, meu irmão, um dia, a Bíblia diz que Deus determinou que esse dia já está pronto. E ao nome de Jesus, todo o joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a recompensa do trabalho de Cristo, a nossa salvação, né? E a exaltação dele. Esse era o propósito de Deus. Então eu quero te dizer, tem coisas na sua vida que você precisa fazer para cumprir o propósito de Deus, para que a sua família seja restaurada, né? Para que a sua família seja reunida, seja reagrupada e para que você mesmo seja exaltado e respeitado nessa terra. Essas coisas consistem em parar de beber, parar de fumar, parar de trair, parar de se drogar, parar de mentir, procurar a casa de Deus, ser humilde, aceitar a doutrina cristã. Está entendendo, meu amigo? Essas coisas são o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto você não fizer essas coisas, meu amigo, as coisas não vão andar para você. Nosso programa está chegando ao fim. Semana que vem eu vou trazer aqui uma amiga minha, ela é irmã de um rapaz que foi preso recentemente aí na nossa cidade, e ela vai vir dar uma entrevista, porque a nossa intenção é mostrar como que a família de quem está agarrado nas drogas sofre, né? Eu fui abençoado por Deus a partir do momento que eu comecei a cumprir o seu propósito. Espero que você também seja abençoado por Deus a partir do propósito dele que você precisa cumprir. Eu estou me despedindo aqui, vou fazer uma oração. Programa Depois da Cela volta semana que vem, segunda-feira às 9 da noite. Aguardo aí a sua presença. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu propósito na minha vida, Pai. Senhor, o meu propósito com esse programa é mas o teu propósito é ainda maior. Ó Deus, assim como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas rega, Senhor, as plantas e faz crescer o fruto, assim também é a tua palavra, Senhor. Ela não volta para ti vazia, antes ela cumpre aquilo que foi enviada para cumprir. Portanto, agora, Senhor, eu abençoo esses, Senhor, telespectadores, para que o teu propósito seja cumprido na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Receba a sua vitória. Um abraço. Até semana que vem. Alô, amigos, aqui é Sérvulo Júnior, autor de A Cela. É isso aí, uma autobiografia eletrizante que você precisa conferir, com certeza. Nesse livro eu conto como eu nasci, como eu fui criado, envolvimento precoce de 11 para 12 anos de idade com as drogas e diversas tentativas de ressocialização fracassadas até chegar aqui na cela. E realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse é um livro espiritual que eu tenho certeza que vai mexer com você, vai te ajudar a entender como coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Quero aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos os meus patrocinadores, né? Essas pessoas que investiram nesse livro para que ele pudesse ser feito a primeira edição. Quero mandar um abraço aqui para a Autoescola Friburgo, Basal Opção, Coyote, SAF, Doce Mania, a Arena, Nova TV, Adriano José, PP e Gabriel Supermercado, São Lucas lá, 50 anos, parabéns, Vermar Home Center, Imagem Virtual, Cartoon, Vestilo, Mais Que 3, Super Cias Mercado também, lá de Califórnia, Móveis QGAN, com um abraço lá para o Geraldo e Dona Ângela, Maria Sacoleira, GM Material de Construção e, é claro, Minha Igreja Amada, Comunidade Bíblica do Amor. Esse livro é uma autobiografia eletrizante que vai mexer com a sua vida, eu tenho certeza. Ele está à venda, lojas Cânticos de Sião, né, que fica ali no centro
próximo ao Alberto Brown, na Galeria São José. Ele está à venda também na Arabesco, que fica na Alberto Brown, está à venda na Semeando, está à venda aqui em Olaria, na Celestial Livre, e está à venda também lá em Conselheiro, na Casa da Bíblia, e você também compra esse livro comigo, é claro, através do telefone 99763-8006, que está passando aqui na barra do programa, né? E também me adiciona lá no Facebook, Cérvulo de Freitas Pinto, vai ser um prazer ter você como amigo. A Cela, uma autobiografia eletrizante que vai mexer com a sua vida. Um abraço.